Olá! O número de pessoas que se submetem a um procedimento bariátrico cresce à medida que o número de obesidade aumenta no país. Porém, o que muitos pacientes esquecem é que o tratamento começa bem antes do procedimento cirúrgico e não termina após ele. Para obter sucesso, torna-se indispensável o acompanhamento de um nutricionista. Confira nesse último videocast do especial sobre obesidade os esclarecimentos de uma expert nesse tipo de acompanhamento nutricional. Para falar mais sobre o assunto, nós vamos conversar com a nutricionista Ariane Longo, que atua aqui no Hospital SECNE. Ariane, por que uma pessoa que vai passar por uma cirurgia bariátrica tem que ter uma reeducação alimentar? Então, a gente pede a reeducação alimentar no mínimo um mês antes da cirurgia, tanto já para melhorar as comorbidades que o paciente tenha, ou uma diabetes, ou a pressão alta, para já melhorar o perfil metabólico para a cirurgia, quanto já para introduzir os conceitos de reeducação para o pós-operatório. Porque o que vai manter a perda de peso no pós é o equilíbrio alimentar da dieta. Então, a gente já tenta, desde o primeiro mês, no mínimo um mês antes da cirurgia, poder já introduzir esses conceitos. Em casos de pacientes muito complicados, que têm uma diabetes descompensada, que estão com um problema metabólico muito grande, a gente pede um tratamento de 6 meses antes da cirurgia para poder operar mais compensado. Quais alimentos a pessoa tem que eliminar do cardápio e quais não podem faltar? Desde antes da cirurgia, a gente já corta excesso de gordura, de açúcares, calorias vazias, pede o fracionamento, das refeições, sempre a cada 3 horas, e introduz vegetais, que geralmente a população obesa, no geral, não come muitos vegetais, geralmente come muito salgadinho, biscoito, belisca muito, não faz refeição no horário certo. Então isso a gente já faz antes, e no pós-operatório aí vai ter a dieta líquida do primeiro mês fracionada, e a gente vai reintroduzindo volume e consistência conforme a cirurgia que o paciente fez e conforme ele for aceitando essa alimentação. Além da reeducação, o paciente deve ter acompanhamento de nutricionista antes e depois da cirurgia? A gente inclui antes da cirurgia tanto esse preparo metabólico quanto a conscientização e o preparo para a reeducação alimentar do pós. Então é importante o acompanhamento nutricional no pré, principalmente por causa disso. Às vezes nós detectamos já deficiências nutricionais antes da cirurgia, principalmente vitamina D, que hoje em dia na população obesa 90% é carente. Então a gente já repõe tudo o que for preciso antes. E no pós-operatório, como a cirurgia ela causa uma desnutrição programada, então tanto para manter a perda de peso, para não ser excessiva nem menos do que o necessário, e também para manter o status de vitaminas, minerais adequado, a gente tem que monitorar isso no pós e é para o resto da vida do paciente. Por que a reeducação e o hábito alimentar saudável devem continuar após a cirurgia? Tem muito paciente que reengorda desde o primeiro ano ou depois de 2 anos de cirurgia, ou por beliscar, por manter os hábitos inadequados que já tinha antes, ou também porque ele não teve esse acompanhamento no pós. Então ele está sem informação mesmo do que ele deveria estar fazendo, acha que a cirurgia ia resolver o problema da obesidade sozinho. É importante ele saber que ele vai ter um acompanhamento do cirurgião, de toda a equipe multiprofissional, e que esse acompanhamento vai dar resultado desde que ele seja processo ativo nisso tudo. Antes e depois da cirurgia, existe alguma restrição alimentar? Então, com relação ao pós-operatório, a liberação da dieta, geralmente a dieta é totalmente liberada após o 4º mês de cirurgia, conforme o paciente estiver. Nós indicamos somente um controle na ingestão de açúcares e gorduras no primeiro ano da cirurgia, devido a sintomas que podem acontecer, principalmente se forem cirurgias que tiverem um desvio no intestino. Dependendo do tipo da cirurgia bariátrica, essa dieta pode variar? É diferente. O primeiro mês, geralmente, a gente fica entre líquida e pastosa, nas últimas semanas. Mas daí pra frente, a aceitação muda. Se o paciente tem uma prótese de anel no estômago, ou se ele tem um desvio intestinal grande, aí a condução da alimentação muda um pouco nos primeiros meses. Depois de 4 a 6 meses é padrão para todo mundo, o paciente já está adaptado. Para finalizar, o que o paciente não deve esquecer durante seu tratamento? Tem alguma dica? Acompanhar sempre, desde antes da cirurgia, manter contato com a equipe que operou, que fez a cirurgia sempre, e o automonitoramento, O paciente ele tem que estar sempre prestando atenção, porque a obesidade a gente sabe que não tem cura, ela tem o controle. E sempre também incluir uma atividade física, mudar o estilo de vida para que a obesidade não retorne ao longo do tempo. Chegamos ao final da nossa série sobre obesidade. Quer assistir outros vídeos? Entre no nosso site. Lá você ainda tem acesso ao nosso Facebook, Twitter e YouTube.